Olá pessoal, meu nome é Gabriela, bem-vindos ao Anatomove. Hoje trouxe para vocês um caso clínico de hérnia de disco lombar. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. ADF, sexo masculino, 39 anos, pedreiro há 19 anos, dirigiu-se ao hospital queixando-se de dor, perda de sensibilidade e formigamento na região posterior da coxa e perna esquerda, além de dor lombar intensa. Ele relata que a dor lombar iniciou há 2 meses e a dor no membro inferior teve início há uma semana. O paciente conta ainda que a dor apresenta melhora significativa durante o repouso e ao deitar de lado e encolhido, e piora na posição ereta, além de ser agravada ao tossir, evacuar, espirrar e durante as atividades que exigem esforço físico. No exame físico foi realizado o teste de Laseg, que é esse teste representado pela imagem, em que o médico vai fazer uma flexão passiva do quadril do paciente com a perna estendida. Isso vai gerar um estiramento das raízes, principalmente de L5 e S1, e caso haja algum tipo de compressão radicular, o paciente vai relatar o aparecimento dos sintomas na região lombar e no dermátomo correspondente à raiz comprometida. Além disso, existe um outro sinal, que é o sinal de Laseg cruzado, em que o médico vai realizar o mesmo movimento na outra perna, então vai elevar esse membro inferior aqui, vai fazer a flexão do quadril com a perna estendida, e a dor vai aparecer na região em que o paciente já apresentava a queixa primeiramente, tá? Isso também vai corroborar para a presença de uma compressão radicular. Foi realizada também a avaliação da sensibilidade nos dermátomos de L4, L5 e S1. Então, o que são os dermátomos? Os dermátomos são as regiões da pele que são predominantemente inervadas por determinada raiz. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a predominância da raiz de L4, aqui de L5 e S1 anteriormente, e S1, L5 e L4 posteriormente, tá? Foi feita então a avaliação de sensibilidade. Além disso, foi feita a avaliação motora nos miótomos de L4, L5 e S1. Os miótomos, eles seguem o mesmo raciocínio dos dermátomos, porém dessa vez com músculos. Então, os miótomos são os músculos que são predominantemente inervados por determinada raiz. Então, o músculo tibial anterior é predominantemente inervado pela raiz de L4. Então, deve-se testar o movimento de dorsiflexão do tornozelo, de forma a testar a integridade da raiz de L4. Além disso, os músculos gastrocnêmio e o músculo sóleo, eles são predominantemente inervados por S1 e S2 e pode-se fazer o teste de flexão plantar do tornozelo para testar essas raízes. E, por fim, o músculo extensor longo do hálux, que é predominantemente inervado por L5, e pode ser realizada a extensão do hálux para testar a integridade motora da raiz de L5. Foi realizado também o teste do reflexo aquileu, que é esse aqui representado na imagem. O paciente vai encontrar-se com uma leve dorsiflexão e o médico vai fazer uma percussão acima do tendão do calcâneo e espera-se uma flexão plantar involuntária. O exame de imagem, foi realizado também um exame de imagem. Esse exame de imagem, ele apresentou uma herniação discal protrusa entre L5 e S1. A gente consegue ver aqui na imagem o disco intervertebral íntegro e o disco intervertebral herniado. Então, o que o nosso paciente apresentou que vai facilitar a nossa hipótese diagnóstica para hérnia discal lombar? Ele apresentou o sinal de Laseg e Laseg cruzado positivo. Ambos são sinais que corroboram a presença de compressão radicular por uma hérnia discal, principalmente em L5 e S1. Ele apresentou também perda de sensibilidade na região posterolateral da coxa e da perna e no dorso do quinto dedo. A força muscular estava preservada nos miótomos de L4, L5 e S1. Ele apresentou grau 5 de força muscular numa escala de 0 a 5. E o reflexo aquileu estava preservado, grau 2. O reflexo aquileu ele vai testar a raiz de S1.
Para a gente conseguir entender a fisiopatologia da hérnia discal lombar, é importante a gente saber um pouco sobre a anatomia da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral ela vai ser formada por 33 vértebras, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. E essas vértebras elas vão estar articuladas entre si, e hoje a gente vai dar um enfoque maior na região lombar, tá? Nessa imagem a gente encontra uma vértebra lombar e alguns acidentes anatômicos são importantes dessas vértebras, como lateralmente temos os processos transversos, posteriormente o processo espinhoso, esse aqui é o processo articular superior e aqui a gente encontra o processo articular inferior. Esses processos articulares, eles vão compor a articulação zigoapofisária da coluna vertebral, entre as vértebras. Além disso, nós temos o pedículo, que está aqui posterior ao corpo vertebral, pedículo, as lâminas vertebrais e o corpo vertebral, que é mais anteriorizado. O corpo vertebral ele é formado de osso esponjoso e isso ajuda a absorver impactos na direção crânio-caudal que podem vir a acometer a coluna vertebral, tá? E o corpo vertebral, juntamente com o pedículo, os pedículos e as lâminas vertebrais, vão formar um forame, que é o forame vertebral. Quando as vértebras estão articuladas, aqui na coluna articulada, esses forames vertebrais, eles vão formar um canal, que é o canal vertebral. Esse canal vertebral, ele vai dar passagem à medula espinhal até nível da vértebra L2, quando vai ocorrer a formação do cone medular e vai se continuar como as raízes da cauda equina. Além disso, existe um outro forame presente na coluna vertebral que vai dar passagem aos nervos espinhais. É o forame intervertebral. Esse forame intervertebral ele vai ser formado por incisuras. Então, as vértebras elas possuem uma incisura vertebral superior e uma incisura vertebral inferior. A incisura vertebral inferior da vértebra superior, juntamente com a incisura vertebral superior da vértebra inferior, vão formar o forame intervertebral. E esse forame intervertebral, que a gente consegue ver ele bem aqui na coluna articulada, ele vai dar passagem ao nervo espinhal. E como que ocorre a formação do nervo espinhal? O nervo espinhal ele vai ser formado por fibras sensitivas da coluna dorsal da medula e fibras motoras da coluna anterior da medula, tá? Então, a coluna posterior recebe as fibras sensitivas e a coluna anterior emite as fibras motoras. As fibras sensitivas, juntamente com as motoras, vão formar o nervo espinhal, que é um nervo misto. Esse nervo ele vai emitir um ramo anterior, mais calibroso, e um ramo posterior, menos calibroso. Nessa imagem, a gente consegue ver os nervos espinhais saindo do forame intervertebral. Tá legal? E a gente consegue ver também, além da articulação zigoapofisária, a coluna vertebral também possui uma outra articulação, que é a articulação entre os corpos vertebrais, que possui um elemento muito importante para o nosso caso clínico de hoje, que são os discos intervertebrais. A gente vai falar deles mais para frente nesse vídeo. Para reforçar a coluna vertebral, nós possuímos alguns ligamentos também. Então, anteriormente, nós temos o ligamento longitudinal anteriormente aos corpos vertebrais. Posteriormente aos corpos vertebrais, temos o ligamento longitudinal posterior. Entre as lâminas vertebrais, o ligamento flavo ou amarelo. Entre os processos espinhosos, que a gente está num corte sagital, e aqui estão os processos espinhosos. Temos o ligamento interespinhoso e sobre os processos espinhosos está presente o ligamento supraespinhoso. Falando agora um pouco mais do disco intervertebral. O disco intervertebral é essa estrutura aqui, ele vai se articular com a região óssea dos discos intervertebrais e também com uma fina lâmina
de cartilagem fibrosa e hialina, denominada de lâmina terminal vertebral. Esse disco intervertebral ele vai ser composto por um anel fibroso mais externo e um núcleo pulposo mais central. Esse anel fibroso ele é composto de fibrocartilagem e de colágeno e ele vai ter como função limitar o núcleo pulposo à região central do disco intervertebral. Ele é formado de diversas lamelas e na região posterolateral essas lamelas vão estar mais incompletas, o que vai gerar uma fragilidade e aumenta a probabilidade de ocorrer uma herniação nesse local. Já o núcleo pulposo é uma substância gelatinosa que é responsável por absorver o impacto na direção crânio-caudal que possa vir a cometer a coluna vertebral. Então, esse núcleo pulposo, além de absorver os impactos, o disco intervertebral ele também vai ter a função de dar maior estabilidade à coluna vertebral. Tá legal? E o que é a hérnia? A hérnia de disco ocorre quando há uma lesão nesse anel fibroso, quando ele não suporta a pressão e ele acaba cedendo, e o que ocorre é uma extrusão, uma saída, uma herniação do núcleo pulposo da região central do disco intervertebral. Essa herniação acaba comprimindo raízes nervosas que vão estar passando nesse local e vai gerar muita dor no paciente, além de dor ciática, que vai ser a dor presente nos dermátomos da raiz que for comprimida. E o nosso paciente ele relata que ao tossir, ao espirrar, os sintomas eles ficam exacerbados. Por que isso acontece? Porque quando a gente tosse e espirra, ocorre um aumento de pressão no local dos discos intervertebrais e isso faz com que ocorra uma compressão mais vigorosa. Isso aumenta o aparecimento da dor na região lombar e também na região dos dermátomos da raiz comprometida. Inclusive, existe um teste, um sinal que é denominado de sinal X. Esse sinal ele leva em consideração essa tosse ou espirro como um fator de aumento de pressão e vai fazer com que os sintomas do paciente afetado por uma hérnia de disco se tornem mais fortes durante uma tosse ou um espirro. Então, o que se pede para o paciente realizar? Primeiramente, pede-se para realizar uma flexão de tronco de 75 graus aproximadamente. Então, pede-se o paciente tossir ou então faz-se a indução do espirro e o paciente deve relatar se houve um aumento ou não dos sintomas. Caso não haja, deve-se pedir para o paciente se inclinar um pouco mais, fazer uma flexão de tronco em torno de 30 graus e repetir a tosse ou o espirro e verificar se houve alguma exacerbação dos sintomas. Caso haja, existe uma grande chance desse paciente estar sendo acometido por hérnia de disco. E quais são os principais motivos da hérnia de disco? Nós temos, então, por traumas, que vai ser uma hérnia de disco mais aguda, por fatores hereditários, malformações congênitas, esforços repetitivos e esforços excessivos. O nosso paciente ele é pedreiro há um tempo já, né? Há bastante tempo, alguns anos. Então a gente pode imaginar que ele tenha realizado muitos movimentos repetitivos durante a vida, além de um esforço, uma sobrecarga muito grande na coluna vertebral. Isso o torna mais propenso ao desenvolvimento de hérnia de disco. E o disco intervertebral, ele vai ser inervado e essa inervação vai se dar principalmente pelos nervos sinovertebrais, que são ramos dos nervos espinhais, e também por ramos do nervo simpático, que é o nervo comunicante cinzento. Ele vai emitir ramos que vão inervar a região mais anterior do disco intervertebral, enquanto os nervos sinovertebrais vão ser responsáveis pela inervação da região mais posterior do disco intervertebral. Nessa imagem a gente consegue ver essa inervação. Então, o nervo espinhal. Nessa região aqui nós temos o ramo comunicante cinzento, emitindo ramos que vão fazer a inervação da região mais anterior do disco intervertebral. E a região mais posterior vai ser inervada pelo nervo sinovertebral.
Além de inervar os discos intervertebrais na região mais posterior, o nervo sinovertebral também vai fazer a inervação do ligamento longitudinal posterior. E essa inervação do disco intervertebral é um dos motivos do paciente apresentar dor lombar, pois quando há um aumento de pressão devido à hérnia, pode haver, a compressão desses nervos ou até mesmo a liberação de substâncias inflamatórias por conta da lesão do anel fibroso acabam sensibilizando esses nervos à dor. Os nossos receptores ficam mais sensibilizados e, por isso, estímulos que geralmente não causariam dor acabam causando uma dor lombar intensa no paciente. E quais são os tipos de hérnia de disco? Elas são classificadas em hérnia protrusa, extrusa e hérnia sequestrada. A hérnia protrusa, ela não chega a romper completamente as lamelas do anel fibroso. Porém, há um aumento de volume, sim, por conta da herniação, e o paciente vai apresentar dor. Além disso, a base da hérnia protrusa, ela é maior do que a altura dessa hérnia. Já a hérnia extrusa, há o completo rompimento das fibras do anel fibroso, tá? E ocorre a herniação do núcleo pulposo. E, além disso, a base da hérnia ela vai ser menor do que a altura da hérnia, ao contrário da protrusa, em que a base é maior do que a altura. Já a hérnia sequestrada, além de haver o rompimento total das lamelas do anel fibroso, também ocorre a perda de contato entre uma parte do núcleo pulposo e o restante desse núcleo pulposo. Isso faz com que a hérnia sequestrada ela possa migrar para outros segmentos e causar compressões em regiões mais distantes do local onde ocorreu a herniação. Além dessa classificação, temos ainda a classificação quanto à localização da hérnia, e essa hérnia ela pode se dar na região mais central e posterior do anel fibroso, e se ela ocorrer a nível medular, vai ser uma hérnia central medular com compressão da medula, e caso ela ocorra a nível de caldequina, vai ocorrer a compressão da caldequina e toda uma sintomatologia que vai ser explicada mais para frente. Aqui nessa ressonância a gente encontra uma hérnia central, ela é mais centralizada, e aqui em pretinho, esses pontinhos pretos correspondem às raízes da caldequina, tá? E temos ainda a hérnia foraminal. A hérnia foraminal ela é mais lateralizada e ela vai fazer a compressão da raiz nervosa no forame intervertebral. Então, aqui a gente consegue ver uma hérnia bem lateralizada e a raiz passando no forame intervertebral. Por fim, nós temos a hérnia posterolateral, que é o caso do nosso paciente, que ela não é tão lateralizada e nem tão central quanto a hérnia central. A gente tem aqui uma ressonância magnética em corte sagital, na sequência ponderada de T2. Então, o líquor está branco, a gente tem a presença das partes moles mais claras, e a gente vê aqui que esse disco intervertebral, ele encontra-se mais desidratado. Ó. Veja a presença do núcleo pulposo mais branquinho nos outros discos, por conta da presença de água, da hidratação, e esse disco aqui, ele está desidratado. Isso mostra para a gente que já estava havendo um processo de degeneração do disco. E também a gente consegue ver aqui essa herniação, essa protrusão do disco intervertebral L5-S1. Aqui em corte axial, a gente consegue ver essa hérnia também posterolateral, com essa protrusão, a base maior do que a altura, que vai estar comprimindo fibras nervosas. E como que a gente vai saber qual raiz que vai ser comprimida por determinada hérnia de disco, levando em consideração a posição dessa hérnia? Bom, a gente pode ver aqui, nesse esquema, que a raiz de C1 ela vai passar acima da vértebra de C1, a raiz de C2 acima da vértebra de C2, e isso se repete até a vértebra C7, tá? A partir de T1, essas raízes vão passar abaixo da vértebra correspondente,
Tá legal? Isso ocorre porque nós temos 7 vértebras cervicais e 8 raízes cervicais. Então, T1, a raiz de T1 vai passar abaixo da vértebra T1, a raiz de T2 abaixo da vértebra T2 e assim sucessivamente. Nesse esquema aqui, nessa imagem, a gente pode ver que uma hérnia situada na região posterolateral entre a vértebra L4 e L5, ela vai comprimir a raiz de L5, que vai estar atravessando na região posterolateral para ser emitida no forame intervertebral abaixo de L5. Tá legal? Já uma hérnia posterolateral situada no disco intervertebral L5-S1 vai comprimir a raiz de S1, que novamente vai estar passando na região posterolateral para sair no forame intervertebral mais abaixo. Caso a gente tivesse uma hérnia foraminal, aí sim a raiz de L4 seria comprometida em uma hérnia de L4-L5 e a raiz de L5 seria comprometida em uma hérnia de L5-S1. O nosso paciente ele tinha uma hérnia posterolateral na região de L5-S1, então ele apresentou sintomas no dermatomo de S1, que é esse aqui, apontado na seta. O dermatomo de S1 que vai abranger, então, a região mais posterior, posterolateral da coxa e da perna, que foi os locais em que ele sentiu os sintomas, e também na região mais anterior do anterior e lateral da perna e do dorso do pé. Ele não relatou o aparecimento de sintomas nessa região porque existem muitas áreas de sobreposição entre os dermátomos. Então, essa área aqui, na teoria, ela é inervada majoritariamente por S1, pode ser que tenha sido inervada por L5 nesse paciente. Por que ele não apresentou déficit motor? A gente sabe que as fibras sensitivas, elas são muito menos calibrosas do que as fibras motoras. Por isso, em caso de compressão, elas acabam sendo prejudicadas primeiro. Então, a compressão do nosso paciente, ela ainda é um tanto recente e não houve acometimento motor ainda. Existe um caso mais grave de hérnia de disco, que é a síndrome da caldequina. A síndrome da caldequina geralmente ocorre quando temos uma herniação mais centralizada com compressão das raízes da caldequina. E quais são os sintomas apresentados pelo paciente? Dor no dorso, segmentos sacrais e pernas, perda de função da bexiga urinária e da função erétil, fasciculações e atrofia muscular dos membros inferiores, além de perda sensitiva no períneo e área da sela, além de outros dermátomos lombares e sacrais. Então, se o paciente sentir alguns desses sintomas, deve procurar atendimento médico rápido, porque essa síndrome ela é um pouco mais séria, um pouco mais grave e deve ser tratada cirurgicamente, tá? É comum também o paciente apresentar dor no saco escrotal, e é muito importante que procure atendimento médico mais rápido para poder realizar a cirurgia e ter a cura dos sintomas. O tratamento. Para os casos mais brandos, opta-se pelo tratamento conservador. Então, casos em que não há um déficit neurológico progressivo, opta-se pelo tratamento conservador por meio, por exemplo, da aplicação de corticoides na região do disco intervertebral, ou então utilização de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, além de repouso. Pode-se fazer também fisioterapia e alguns pacientes realizam até mesmo acupuntura e relatam melhora nos sintomas da hérnia de disco. Já o tratamento cirúrgico vai ser indicado para aqueles pacientes com os casos mais graves da hérnia de disco e ele deve ser feito uma dissectomia, principalmente no caso dos pacientes com síndrome da caldequina e pacientes que estão com problemas motores. Tá legal? Então, essa foi a nossa aula, gente. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários, tá legal? Mandem o feedback, se a aula tá boa, se não tá, o que vocês acham que pode melhorar. Não esquece de deixar o joinha se você gostou da aula e se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Até a próxima!